Olá, pessoal, estamos de volta, tentando se reconectar com o Nazaki. Probleminha de conexão. A gente nunca passou por esse especificamente, mas já enfrentamos muitos. Aê! Pronto. Sim. Tudo bom, Hanna? Como é que vocês estão? Que saudades de vocês. Muita saudade. Melhor agora com você aqui na tela. Pois é, saudades também. Bom te ver duas vezes, né? Porque a gente estava te ouvindo, mas não estava te vendo, né? Mas felizmente a gente tem essa possibilidade de reconexão e agora estamos estabilizados, prontos para bater um papão contigo, que é um cara que sempre tem tanto a dizer, né? É muito legal poder conversar com você mais uma vez. Prazer sempre é meu estar aí com vocês, meus queridos. Saudades de contato físico, saudades de poder ir em restaurante, se divertir, falar pessoalmente. Mas, por sinal, até que eu estou adorando essa vida um pouco online, entendeu? Mas sobra tempo para outras coisas. É verdade, né? Porque, afinal de contas, você é tão workaholic, imagino que não tenha tempo para fazer muitas outras coisas. Embora você sempre arranje um tempinho, porque você faz muitas coisas ao mesmo tempo, de fato. Hanna, eu queria começar conversando contigo a respeito de uma impressão que o mercado tem a seu respeito, que diz muito sobre o seu status no mercado, inclusive. Outro dia, André e eu fomos ver uma casa e o arquiteto contou para a gente, todo orgulhoso, o jardim é um Hanazaki. Assim, como um sinal de label mesmo, né? Ele não falou, o jardim foi assinado pelo Hanazaki. Ele já se referiu a você como um sinônimo, né, de jardim bom, como uma grife em jardins. É um pouco do fenômeno que a gente observou nas artes plásticas, né? As pessoas não falam, eu tenho um quadro assinado pelo Vic Muniz. Não, eu tenho um quadro, eu tenho um Vic Muniz na minha parede. Como é que é para você lidar com essa visibilidade e com esse prestígio que você alcançou em tantas frentes diferentes dentro desse mesmo mercado? Eu fico muito feliz com esse tipo de sucesso não, de consideração por parte das pessoas com quem eu trabalho, e mostra um pouco do reflexo dedicação que eu sempre encarei com a minha vida no trabalho, né? Então, acho que isso nada mais é do que um colhido de uma planta que eu plantei muito pequenininha, né? Foi crescendo, graças a Deus. Mas eu tento sempre, na medida do possível, deixar isso com que afete o modo como eu lido com as coisas ou da forma como eu trabalho, para que justamente você tenha a humildade de poder sempre estar podendo fazer mais, sempre aprender mais, né? Então, eu fico feliz que tenha esse comparativo, entendeu? Essa situação. Acho que é um fruto de um trabalho de muita dedicação, muitas vezes não tão intencional, né? Nunca prospectei isso, mas eu acho que é, eu encaro como uma forma de recompensa, né? Desse trabalho que a gente tem desempenhado. E é uma aprovação coletiva, né, que é muito importante para qualquer profissional, né, que faça um trabalho que ganhe reverberação pública. Eu imagino que seja uma coisa muito gratificante também. E você lida muito bem com isso, porque eu te conheço já há muitos anos e eu sei o quanto você não mudou diante disso, inclusive. Mas falando lá no comecinho dessa plantinha que você regou lá atrás e fertilizou bastante, inclusive, você estudou arquitetura já pensando em paisagismo? Ou foi uma coisa que surgiu depois? Como é que foi isso? Não, foi muito por acaso a entrada do paisagismo na minha vida. Eu tinha sempre a ideia de se fazer arquitetura, né? Então, minha vontade de ser arquiteto, isso é desde a minha infância, que eu lembro da mãe, aquela história, ele vai ser arquiteto quando crescer e tal. Então, nunca tive dificuldades em escolher qual faculdade que eu ia prestar e fazer. Então, foi muito fácil. Mas a decisão de caminhar a minha trajetória toda no segmento paisagismo foi muito por acaso, e até digo no sentido que foi um senso de oportunidade que aconteceu naquela época, né? Porque eu lembro que na época
recém-formado, né, ou durante até mesmo a faculdade, eu nunca tive nenhuma ideia de que segmento desse leque de arquitetura, que é gigantesco, eu ia trilhar, né? Mas eu lembro que quando eu fiz o primeiro curso de paisagismo, ainda na faculdade, primeiro contato ali um pouquinho mais dentro dessa área, havia uma afinidade muito grande de gosto, mas também havia afinidade com outros departamentos, né? Arquitetura mesmo em si, obra, decoração, interiores, tudo eu tinha uma curiosidade e o que aparecia na frente eu ia fazendo, né? Mas eu lembro que a partir do momento, logo pós-formado, aonde eu chego em São Paulo e eu percebo que a demanda por questões de fazer paisagismo foi, né, mercadologicamente falando, foi direcionado para isso, né? E muitas vezes não, eu digo por mim, naquela época eu não tinha muitas possibilidades de escolher, né? Então, na verdade, o que ia aparecendo, eu ia fazendo, né? E Eu tinha uma dançava árvore no meio do caminho e você abraçou essa árvore. Exato. E aí, automaticamente, o mercado foi me conhecendo um pouco mais com essa história atuando no paisagismo, mas chegou, sim, um momento onde eu tive que escolher que era o paisagismo que eu ia seguir, entendeu? Eu não queria ser um profissional que pode ser que até tenha, entendeu? Mas hoje eu gosto muito de acreditar que existem especialistas em cada área, né? Que nem médico, né? O médico se forma em clínico geral, mas ele pode se especializar em determinadas áreas da qual ele vai atuar mais, se dedicar mais. Eu acho que a arquitetura é um pouco isso, né? Então, chegou o momento que eu tinha que escolher, eu escolhi por, por, por trilhar essa área de paisagismo e comecei a declinar outras oportunidades, né? Que eu tinha que focar. E automaticamente, quando você foca no assunto, você tem mais tempo, né, para se dedicar a esse assunto, se aprofundar a esse assunto, né? Então, foi uma escolha natural diante das oportunidades que eu tive na época. A gente também percebe, isso é uma percepção nossa, Hanna, que apesar de você ter feito a escolha pelo paisagismo, a arquitetura, ela nunca saiu de você. Porque tudo que a gente vê nos seus projetos tem uma linguagem arquitetural forte demais. É como se você, o Alex me ensinou isso sobre o seu trabalho, a enxergar o seu trabalho desse jeito. É como se você geometrizasse a natureza. É como se você enxergasse linhas que estão ali e que só você enxerga, porque eu, quando olho, não vejo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a presença desse gesto da arquitetura, mesmo quando você está projetando um jardim. Sim, eu acho que esse lado arquiteto de formação, e entende-se arquiteto por essas linhas que você citou, tá? Eles são muito inerentes ao meu modo de pensar, de projetar, tá? Muitas vezes inspirado na própria arquitetura da qual eu vou trabalhar o entorno, né? Mas veja bem, porque também que não necessariamente só isso, tá? Isso é uma forma que eu tenho de comunicar, tá? Até porque eu gosto dessa diversidade e da possibilidade de criar outras formas de linguagem. Mas, evidentemente, essa estigma ou né, essa ideia dos jardins mais geométricos me encanta muito, é muito forte no meu trabalho, sem dúvida, que essas linhas, né, geométricas, os elementos construtivos, aí geralmente eu trago as vegetações para trazer uma quebra dessas linhas retas, tá? Então isso é bem característico do meu trabalho. E eu acho que sim, eu acho que a forma que eu quero o jardim, ela é uma forma muito arquitetônica. Esse exemplo que está na tela, por sinal, é de um hotel que acabou de inaugurar, recém-inaugurado, onde a gente está trazendo as linhas mais orgânicas, né? As linhas mais naturais, mais soltas, né? Só que, ao mesmo tempo, trazendo uma certa geometria nesse organicismo, trazendo essa modernidade. Isso revela bem
trabalho, esse exemplo que eu estou falando, né? Esse ainda é um Exatamente. jardim bem novo, ainda vai se crescer, acabou de ser executado, né? Não tem menos de 3 meses que foi executado, ainda é um filhote, mas em breve ele vai estar no auge da sua esperança. Esse hotel, para as pessoas que estão perguntando, é o Carmel Taíba, né, Hanazaki? Isso, é um Carmel, é um hotel da Carmel, localizado numa praia em Fortaleza, praia próxima de Fortaleza, chamada Taíba. É o primeiro Uhum. hotel considerado 6 estrelas ali do Nordeste, né? É uma pena que na hora quando inaugurou teve que ser fechado. Pois é. Pois é. Está aberto. Mas já já ele está aberto de novo. É uma questão de tempo e de pouco tempo, se Deus quiser, e ele há de querer. Hanna, uma vez eu fotografei um projeto seu na capa de uma das revistas que eu dirigi, e eu lembro que nós chegamos de helicóptero e foi muito impactante, né? Ainda o drone não havia sido tão popularizado como é hoje, e a gente fazia essas tomadas, quando possível, com helicóptero, né? E foi muito legal, que foi uma casa de uma amiga em comum, aqui no interior paulista, e é esse jardim, que é um exemplo muito mais geométrico do que o anterior que a gente citou, e sobre a questão que a gente estava falando. Visto do alto, ele era muito impactante, né? Claro que mais impactante ainda vivenciado de perto, mas foi com esse jardim que você ganhou uma comenda inédita no nosso mercado, né? Que é o prêmio mais importante do paisagismo no mundo, né? Você foi eleito o melhor paisagista do mundo por conta deste projeto, né? Conta um pouco dele para a gente e como isso impactou a sua carreira. Esse jardim, que é feito em Bragança Paulista, né? Da minha querida Gigi, nossa amiga, e do Beijo, Carlos. Gigi. Beijo! E esse jardim é um jardim que mostra bem isso que a gente estava falando anteriormente, nessa questão da geometria, das linhas bem definidas. É um jardim, realmente, quando você olha, você pode gostar ou não, ou não gostar. Uma coisa é fato, você nunca viu nada parecido, né? Ainda mais quando se trata numa casa de campo, uma residência, né? É um jardim realmente diferente. Talvez seja por isso que tenha ganho esse prêmio, né? Falou, até por trazer essas linhas diferentes. Mas esse jardim mostra exatamente a cidade. É um jardim que eu trabalhei junto com a Débora Guiar, onde ela me presenteou a oportunidade de estar trabalhando ela nesse jardim, né, contribuindo com o traçado da arquitetura dela, onde a própria arquitetura foi um elemento que me trouxe inspirações para o jardim, né? Tem uma arquitetura muito brutalista, de linhas muito retas, geométricas, simétricas, essa casa. Então, a gente trouxe essas linhas para o jardim, né? Pois é, e o jardim também é temporal, que é uma outra característica do seu trabalho, né? Eu não sei se é possível um jardim ficar datado, porque ele é muito diferente da arquitetura, né? O jardim é muito menos perecível, né? Quando bem cuidado. Ele fala muito de uma identidade cultural também. E no seu trabalho a gente percebe essa característica múltipla, né? Seu trabalho fala muito de pluralidade também, né? Um jardim nunca é igual ao outro, né? De certa forma, como diria o Buller Marx, o paisagismo é a natureza reorganizada pelo homem, né? Mas ele também tem esse acento, essa interferência humana muito forte, né? No seu caso, você trabalha muito com esses elementos, você não gosta muito de coisas muito extravagantes, né? Nunca é sempre um jardim exuberante, mas nunca um jardim com muitos folclores tropicais, né? Que você não tem esse estigma, né, que alguns projetos paisagísticos trazem contigo, né? Principalmente no Brasil, onde as coisas são um pouco mais folclóricas, né? Então é uma característica bem interessante. Hanna, embora Isso. você seja... Pode falar, desculpa. Não, só para complementar isso que o Alex está falando, eu acho que jardim ele é tá? E ele vai mudando, né, conforme a sua vida. Então eu acho que realmente essa pluralidade que ele tem, essa possibilidade de ele se transformando, crescer,
mudando-se automaticamente por ele o cenário, é característico do paisagismo que muitas vezes a arquitetura, por exemplo, tem, né? Você tem no jardim essa mudanças dele durante o ano, né? Sofrendo as mudanças de cenário conforme as estações do ano. Você tem a idade dele, né? A questão de quanto mais antigo vão se mudando, né? E a possibilidade e a necessidade sempre de renovação, né? O jardim também precisa dessas manutenções para renovar. É uma coisa mutável, é dele. Né? Então, acho que isso é importante falar. Embora você seja super reconhecido um gênio dos jardins, na nossa opinião, sobretudo, você é um esteta muito mais panorâmico do que somente o jardim, Alex. Você curte arte, você curte antiguidades, design, você mora numa casa muito linda, você está sempre conectado aos seus amigos que são também arquitetos, designers, e muitas vezes o seu trabalho, ele se desenrola ao mesmo tempo que essas relações acontecem, né? Você não, digamos, você não separa a vida profissional da vida pessoal. Em termos de mercado, de consumo, de gosto ou de mau gosto, o que você acha que mudou na arquitetura e no paisagismo desde que você começou até os dias de hoje? Eu acho que essa nossa área é sempre mutável, tá? Assim como todo o universo artístico, ele é mutável diante da evolução natural das pessoas, das mudanças comportamentais e da facilidade até de acessos culturais. Isso é uma coisa do universo artístico, né? Eu acho que acompanhar essas tendências mundiais ou muitas vezes trabalhar em alguma coisa naquilo que você acredita e isso se transforma numa tendência de segmento, até muitas vezes mundial, eu acho que faz parte do universo artístico. É muito importante estar atento aí. E o movimento artístico está sempre relacionado ao das pessoas, né? Então, da cultura das pessoas, né? Então, é normal. Eu tento absorver isso realmente, como você falou, meu olhar ele não está nessa minha área que eu atuo profissionalmente, tá? Em qualquer segmento artístico, uma coisa que eu aprecio muito, né? Uma boa cultura, uma boa música, uma boa arquitetura, um bom vestido, uma boa roupa, entendeu? Uma boa obra de arte, e aí vai, né? Porque eu acho que o belo, para mim, é uma coisa, e o belo, eu acredito, obviamente, para mim é uma coisa que me alimenta, tá? E muitas vezes me inspira para atuar no paisagismo, né? Então, acho isso fundamental. Realmente, aquilo que você falou, a casa é lotada de obra de arte, lotada, e vou me encontrando nas minhas viagens, nas minhas buscas, vou adquirindo, né? Porque eu muitas vezes eu uso isso para elementos inspiracionais para eu desenvolver o meu trabalho, né? Então é óbvio que isso muda. Também eu percebo que o gosto vai mudando. Eu falo por mim, tá? O meu gosto vai mudando também ao longo da vida, entendeu? Devido a vários fatores, né? Ao momento que está se vivendo, etc. A única coisa que eu faço é que eu não tenho geralmente um estilo, tá? O meu gosto é plural no sentido independente de estilo, tá? Então, desde uma peça, algo clássico até algo extremamente contemporâneo. Então, na verdade, eu pairo por todos os cenários, né? E me encanta. Então, é mais ou menos isso por aí. Acho que faz realmente me inspira muito isso. Os outros elementos artísticos, as outras formas de comunicação artística, me alimenta e me inspira muito para desenvolver o meu trabalho.
Eu tô achando Bom, tão engraçado esse live, porque a gente vai prestando atenção na galera aqui, ó, que é o máximo, enquanto gente bacana e amigos aqui aparecendo. Um beijo a todos, não vou ficar falando nome, porque senão não nome. Mas aí pois vai é, se mas tem muita concentrando, gente te mandando coração, mandando não é? flores, mandando plantinhas, dizendo que você é uma inspiração. Então, Fico seu feliz. fã-clube está presente em peso aqui. Eu acho que estou achando engraçado. E aí, se eu fico prestando atenção, eu vou perder o raciocínio. Não, mas fique tranquilo, porque até agora você não perdeu o raciocínio, está tudo muito certo. A gente está adorando, inclusive. Você mencionou, inclusive, dentro dessa linha de raciocínio, como essas fontes de referência, você mencionou desde uma boa música a um bom filme, passando por uma boa viagem, e você citou roupa. É legal você citar isso, um belo vestido, por exemplo, porque é uma característica que a gente também observa na convivência contigo, né? Eu e André, especificamente André, já escreveu sobre moda durante muito tempo, e a gente comentou que a primeira vez que a gente viu um Yamamoto ao vivo, que é um fashionista que a gente adora, um estilista, um dos gigantes dos japonistas mais importantes, né? A primeira vez foi você vestindo um, né? Então você traz também essa conexão para sua vida. E a arquitetura, ela se nutre muito na moda. Mas e o paisagismo? Você acha que é uma referência mais metafórica ou você alguma vez já metabolizou algum movimento, algum gesto projetual que veio da moda, principalmente desse desconstrutivismo japonês? Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu acho que não tenha dúvida, tá? Eu acho que aquilo que eu falei na resposta anterior, onde eu alimento todos os universos artísticos, né? Inclusive moda, tá? Eu me lembro, por exemplo, de jardins que eu desenhei, que eu criei, que eu me inspirei em estampas do Pucci, por exemplo, né? Então, aquelas cores e etc., das mecânicas que eu vi num tecido, eu representei isso num jardim, tá? Então, acho sim, tá? No meu caso, é que eu falei, pode ser que traga elementos inspiracionais na moda que eu trago para o meu trabalho de jardim, tá? Agora, é que eu gosto, agora em relação à minha vida pessoal, no jeito de me vestir e tal, é que eu adoro esse japonismo, vamos chamar assim, tá? Também é automaticamente, isso na moda, falando, mas que também reflete no meu trabalho, né? Nesse sentido, de mais clean, mais minimalista, certo? Como você já falou aí no começo, certo? O desapego ou não uso dos, né? Algo mais, uns elementos mais fáceis de serem vistos, né? De transmitir a sua mensagem, eliminando de excesso, misturas, né? Como falei, que é bem, por exemplo, do Yamamoto, como você falou, né? A Camisol, a ICMA, são esses artistas, estilistas japoneses, da qual eu adoro e adoro a linguagem, essa forma de pensar, ora refletido em deles em moda e eu refletindo isso em jardim. Pois é, tudo é referência no final das contas, né? E é interessante observar como esses movimentos artísticos que falam muito da expressão humana, eles se convertem também na arte de projetar, seja um espaço decorativo, seja uma arquitetura de casca, mais documental, seja um jardim, né? Então é muito interessante também isso. Você também mencionou como, nessas referências as viagens, mas a gente sabe que além de viajar, porque você adora viajar para se divertir, você viaja muito para trabalhar também, né? Você tem alguns projetos internacionais. Comenta alguns deles com a gente. Assim, quais os principais? A gente, na verdade, em escala internacional, a gente está ainda muito devagar, perto daquilo que o escritório tem potencial, né? Mais ou menos, eu já publiquei uns 200. Esse, por exemplo, da Alemanha, a gente publicou, lembra? Lembro. Mas eu acho, o que eu percebo é que é muito gratificante também, né? Desse Brasil, a gente está exportando isso para outros lugares.
essa questão desse olhar, né? A gente tem dentro da nossa área de paisagismo realmente um nome muito forte, um nome mundialmente conhecido, e para mim um dos grandes paisagistas que esse planeta já teve, que foi o Roberto Bulemax, entendeu? Mas que recentemente fico feliz, né, de poder estar exportando um pouco desse olhar, embora muito diferente em termos de linguagem com o Lemax, mas exportar de novo essa brasilidade e para fora. Então, isso eu fico bastante honrado. Esse projeto, por exemplo, que a gente está mostrando, Hanna, é um projeto na Alemanha que é muito interessante. André e eu, a gente teve a oportunidade de participar um pouco de perto. E é interessante porque eles convidaram os melhores paisagistas de cada país, né? Você foi escolhido do Brasil, evidente. Mas eles queriam que você fizesse um jardim brasileiro, né? Só que numa situação climática muito desfavorável, né? Em que as espécies brasileiras não sobreviveriam, né? E você aí transportou essas espécies, trabalhando com espécies locais, né? Mas você transportou para um outro Brasil, né? Que não tem a ver com aquele Brasil do folclore tropical, que é exuberante, é lindo, não há aqui nenhuma crítica, apenas uma abordagem de linguagem, né? Você foi para um Brasil mais concretista, para um Brasil mais modernista, né? Também geometrizando um pouco essas formas. E foi um projeto que eu lembro que foi muito elogiado em várias revistas internacionais, né? A gente acompanhou também essa clipagem e foi muito interessante isso. Então é bacana também como você traz para um olhar mais contemporâneo essa própria abordagem do jardim brasileiro, né? Com certeza, eu acredito que essa é a vantagem do Brasil, e por isso que o Brasil e os brasileiros, obviamente, eles são muito reconhecidos mundialmente pela sua criatividade, né? No sentido de que a gente é um país sem preconceitos em absorver referências mundiais e com a nossos com o espírito da brasilidade, com a nossa matéria-prima, conseguir fazer uma releitura de tudo isso de uma forma muito autoral, né? Então, acho que isso é muito interessante, né? Então, assim, é muito difícil você, nesses dias de hoje, conseguir identificar e mostrar o que é o Brasil, o que é genuinamente brasileiro, no sentido que a gente vive numa cultura extremamente pluralista, né? É um país que foi constituído, uma nação que foi constituída por diversas e inúmeras culturas, né? De colonizações de toda parte do mundo, e isso já é intrínseco nosso. Mas a nossa matéria-prima, que é nossa, e talvez esse espírito brasileiro tão famoso, né? Essa inventividade, esse jeito brasileiro que automaticamente também você coloca naquilo que você produz, entendeu? Faz com que aquilo seja genuinamente brasileiro, faz com que aquilo se crie uma certa notoriedade e diferenciação no resto do mundo, né? Estamos muito bem representados. Esse trabalho especificamente que você está falando, que foi feito lá na Alemanha, exatamente isso. Eu tinha total liberdade de criação, mas eu tinha uma série de restrições com relação ao clima, né? E, obviamente, assim, o Brasil ele tem um certo estigma né, naquilo para fora, muito sinceramente pela ignorância das pessoas de enxergarem que o Brasil, desses estigmas, né? Que o Brasil é só isso, muito contrário. Ainda mais São Paulo, né? Que é uma cidade tão plural nesse sentido. Mas esse trabalho aí é um trabalho justamente que mostra a nossa riqueza da época a arquitetura mais minimalista, dessa arquitetura brutalista, ou dessa arquitetura modernista, né, que tem nomes reconhecidos mundialmente dentro desse segmento de arquitetura, Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Arquitetura. Esses paulistas arquitetos dessa geração realmente são arquitetos que me influenciam muito, né, que são muito fortes, né, na tendência
de arquitetura até hoje, então isso me influencia muito no meu trabalho. Então eu levei isso para Berlim, né? Ao mesmo tempo, eu tenho toda essa ancestralidade daquilo cultural que eu falei, daquilo que é a minha própria cultura de família oriental, né? Ainda do Japão. Eu absorvi durante toda a infância e toda a minha vida, então isso também está repercutindo na minha forma de trabalhar, né? De enxergar o jardim. Então, aí a vantagem que eu utilizei, pela questão da limitação climática, eu utilizei esse meu lado oriental, utilizando de vegetações nativas do Japão, como a cerejeira de Okinawa, o próprio bambu, né? Então, isso criou um certo impacto muito grande lá, né? Quando inaugurou, né? Porque todo mundo imaginava enxergar um jardim tropical, Banana, carmim, guaraná, né? café. Jaca! E, de repente, você tem isso que para mim é tão São Paulo, isso é tão Brasil contemporâneo, né? Linhas arquitetônicas, essas linhas, né, retas tão famosas hoje do Brasil, da arquitetura brasileira atual. Tá? Eu acho que é isso que eu quero levar. E aí começaram a entender. Alex, eu queria incluir uma pergunta aqui que é sobre os elementos. A gente também percebe em todos os seus projetos a presença dos elementos, né? Da água, do ar, a terra, o fogo. Você valoriza sempre muito isso. Parece que faz parte também da sua linguagem. Eu separei essa foto aqui para que você comente a importância desses elementos, nos elementos naturais mesmo, a água, a terra, o fogo, É nos seus projetos. fundamental. É fundamental. E a vantagem de trabalhar com jardim, com paisagismo, dentro do universo artístico que eu falei, é uma das poucas que podem estimular completamente todo o sentido, tá? E esses elementos naturais, essenciais à vida, famosos elementos naturais, terra, água e fogo, sempre tanto falo, né? Ele está presente, quase que obrigatório em quase todos os jardins que eu faço, entendeu? Porque através desses elementos eu consigo estimular todos os sentidos humanos: tato, olfato, cheiro, audição, paladar, né? Por isso que eu brinco, né? Tipo, uma pintura, uma bela pintura, você, por exemplo, não lambe o quadro para sentir o gosto dele. É verdade, não precisa. Entendeu? Ou você não come um pedaço de tijolo ou da casa. Mas no jardim você pode distribuir várias frutíferas, né? Várias plantas que tragam essa possibilidade. E é isso intrínseco. Eu acho que a água, para mim, é abundante na nossa natureza. Ela muitas vezes ela faz parte da minha de um elemento forte para eu transmitir externamente uma sensação e lugar, né? Então isso é fundamental. Alex, e sobre. Vamos falar um pouquinho de extravagância, né? Porque você tem um trabalho que opera em diferentes escalas, né? Desde o apartamento de pequena metragem, que você ajambrou ali uma área verde a pedido de um cliente, até um projeto monumental, incluindo aí um sheik árabe, só para dar um spoiler do que está vindo pela frente, né? Mas houve algum momento em que você executou um gesto extremamente extravagante? Porque em paisagismo a gente ouve isso, é mais comum do que a gente imagina, né? Ai, fulano transplantou uma palmeira imperial de 3 toneladas e 20 metros de altura. Sei lá, eu tô falando uma bobagem qualquer. Mas você já teve esse gesto extravagante, seja pedido de algum cliente, ou seja, um gesto um pouco mais ousado numa amostra? Conta pra gente. Sem dúvida, né? Agora eu estou tentando lembrar, assim, alguma coisa. E hoje em dia, acho que nos dias atuais, Alex, eu não sei nem essa palavra mais, absurda, entendeu? Muito sinceramente, né? Porque isso está tudo muito embasado na questão cultural de quem te contrata e muitas vezes relacionada à capacidade financeira de poder querer coisas absurdas, ou muitas vezes daquilo que você ou eu, ou sei lá, considera
mas hoje em dia nem sei se tanto essa palavra existe. Mas assim, todo dia aparecem situações inusitadas no trabalho. Quando você trabalha com pessoas, né, com ser humano, você está sujeito, obviamente, a qualquer situação. Eu acho que faz parte de um profissional de criação, um profissional que vai prestar serviço para a pessoa, conseguir entender essa necessidade, essa expectativa que o cliente possa te impor, né? Então, isso é uma coisa que faz parte muito da minha forma como eu trabalho. Eu tento escutá-lo o máximo que eu posso, aconselhá-lo o máximo que eu posso, eu acredito que pode dar certo, mas ao mesmo tempo, em vários momentos, eu tenho também que fazer a coisa dar certa dentro daquilo que ele pede, tá? Agora, quando eu tenho certeza absoluta que é um absurdo, aí eu tenho que falar, entendeu? Mas um caso engraçado, eu tô tentando lembrar, mas eu tô achando assim, lá, eu já tive situações, por exemplo, de cliente que me pediu, depois que o jardim tá tudo pronto, tudo montado, lindo, crescendo, pedindo, pelo amor de Deus, alguma forma de que o jardim não atraísse passarinhos. Porque ela não conseguia dormir. Eu lembro disso, que ela não conseguia dormir porque chegava de manhãzinha, na hora que ela estava no auge do sono, começava um monte de passarinhos chegando lá na casa, se alimentando das que distribuir no jardim, né? Me soa um absurdo, entendeu? Eu acho uma Mas delícia, eu acho uma delícia. até brinquei, então vamos fazer uma gaiola em toda a sua casa, então, para evitar que venha pássaros, né? Mas são situações que a gente vai lidando, mas eu acho que faz parte do trabalho. Hanna, os seus espaços, agora para falar um pouco sobre o seu trabalho quando você não tem um cliente que é uma pessoa, quando o seu gesto ele encontra outra forma de criar, que é quando você participa, por exemplo, de mostras, e você já participou de muitas, por exemplo, a Mostra Black ou a Casa Cor. E esses espaços que você fez, eles sempre ficam tatuados na nossa memória. A gente lembra muitas vezes dos seus jardins e não consegue lembrar, às vezes, de algum projeto de arquitetura ou de interiores que foi apresentado, porque você tem essa assinatura muito marcante, né? Como é para você projetar em voo livre, sem ter um cliente te brifando? Nossa, acho que é um paraíso, né? Um sonho. A verdade é assim, esses eventos, Casa Cor, que você citou, né? A mostra, as mostras em geral, são ótimos eventos para você exercitar a sua capacidade criativa, porque justamente você não tem, muitas vezes, as imposições feitas pelo seu cliente, né? Então, por isso, eu adoro e faço um exercício, eu assumo o compromisso em participar de um evento como esse, e mostrar algo realmente diferente, algo laboratorial, vou chamar assim, né? Porque nada, acredito que esses eventos, para mim, serve como um grande laboratório, né? Um grande exercício para você poder colocar ali todas as suas experiências e vontades, sem limitações, entendeu? Então, é uma delícia tipos de eventos por causa disso, né? A mesma forma que eu percebo que quando a gente desenvolve cor ou um tipo de mostra como essa, muito daquilo que você desenvolveu ali para aquele evento é replicado depois para os seus futuros clientes, né? Porque percebeu que dá certo. Então, eu acho que muitas vezes ele realmente é um exercício. Eu lembro que, por exemplo, a Casa Cor de 2000 foi Casa Cor Eliane, tá? Lembro. Foi, acho que A Praça Eliane. Praça Eliane, que foi 2016, tá? 2016, tá? Aquele projeto, ele foi um projeto que eu fiz questão de executar e de fazer. E olha lá, dentro das limitações de prazo calculados por esses eventos, né? Que é uma loucura.
Você fazer tudo aquilo em menos de 1 mês, 2 meses de trabalho, né? Mas eu lembro que aquele projeto, ele foi um projeto que foi destinado para um evento que eu estava fazendo fora do país, entendeu? Porque era um evento, porque eles acreditaram que a Jardim não iria dar certo por questões de praticidade, time de ação, budget, orçamento, né? Então eu fiz questão de fazer para mostrar que sim, pode, e deu certo, graças a Deus, né? Então, Deu muito Casa Cor certo, mas depois, em 2017, veio o Espaço Deca, né? E você fez um exercício ali brilhante também, interpretando os produtos da Deca. Você escolheu, na época, eu me lembro, um lançamento que tinha um pigmento de marrom na louça, que era muito interessante. E você transformou torneira e cuba em fontes. E você transformou uma cascata, quer dizer, você construiu uma sobre esse projeto especificamente. É o projeto que a gente está mostrando agora. Perfeito. Esse foi o outro grande desafio, né? Porque, na verdade, eu já estava saindo de 2016 de uma viagem que ficou bastante conhecido e com um compromisso no ano seguinte, que foi 2017, de ter sido convidado pela famosa Deca, né? No sentido porque a Deca ela tem sempre um investimento e ela atua fortemente em Casa Cor desde os princípios de Casa Cor, né? É o sonho de todo profissional desenvolver o espaço dela, né? É o espaço mais expressivo da mostra. É o mais expressivo, né? Geralmente é o que você possui maior liberdade para trabalho. Então foi um grande desafio, né? E realmente aquilo, né? Eu tive condições de botar ali, né? Toda essa liberdade que eles me deram para trabalhar, isso foi incrível, né? Obviamente, eu tinha que mostrar o produto deles, né? E fazer isso de uma forma diferente, fazer isso de uma forma da qual trouxesse uma novidade, da qual gerasse curiosidade, gerasse que reforçasse o produto na memória das pessoas. Isso foi muito difícil, porque não me veio assim na cabeça de como, por exemplo, usar um vaso sanitário. Ficaria complicado, né? Como é que vai trabalhar com esses elementos, da qual não é normal, não é de trabalho, né? Eu nunca projetei um banheiro, por exemplo. Então, foi um exercício delicioso, né? Aqui são vasos empilhados, né, Alex? Que você transformou em esculturas. E essa foto aí mostra bem, né? Na época, quando eu desenvolvi o primeiro projeto, eu levei para apresentação para toda a comissão da DECA, né? Todo mundo ficou assim meio que assustado diante do primeiro projeto que eu tinha levado. Sei lá quantas milhões de torneiras que eu ia precisar, de tantos chuveiros, etc. Só que eu não tinha colocado vaso sanitário nessa primeira apresentação. Logo em seguida, eu recebi o comunicado: olha, você esqueceu das louças, né, em geral. Né? Nem o vaso sanitário, nem a pia. Aí foi quando eu falei: ai, meu Deus, onde eu vou colocar vaso sanitário? Foi quando a gente foi visitar a fábrica, né, os armazéns onde eles estocam todos esses milhões de vasos que a Deca produz. Eles estocam todos empilhados em um galpão gigantesco, em vários galpões gigantescos. E aí foi ali que eu vislumbrei essas paredes de vasos sanitários empilhados e utilizei isso como se fossem cobogós, né? Como se fossem uns elementos de separação, de delimitação. Bem brasileiros também, né? Oi? Um elemento bem brasileiro, inclusive, né? Exato. Por sinal, o famoso cobogó, né? E ficou divertidíssimo isso. Né? Ficou. Então foi uma coisa super bacana. Essa fonte também maravilhosa. Você sabe que isso é uma imagem também muito contemporânea, né?
muito atual, é zero datado. A gente postou, inclusive, outro dia de novo, num flashback dos Decornautas, e a gente teve muito engajamento, inclusive, né? As pessoas ainda se surpreendem com isso, né? Então, o trabalho de uma amostra, ele sempre transborda para além da amostra, né? Você disse aí, você citou exemplos de que muitas vezes ele se converte em comercialmente, né? Porque o cliente quer aquela ideia para casa, mas ele também inspira muitas gerações de criativos, né? E continua levando esse gesto. Você, como você lida com essa responsabilidade da inspiração? Não enquanto receptáculo da inspiração, mas como uma fonte de inspiração para muita gente. Com muita Por falar em responsabilidade, fonte, sem... né? Oi? Por falar em fonte, né? Você é uma fonte de inspiração. Falar em fonte, com muita responsabilidade, sem dúvida. Agora, obviamente, quando você é alvo, né, de olhares, automaticamente você é politizado, né? A famosa vitrine, né? Pode receber pedradas ou palmas, né, ou elogios. Então, sem dúvida, quando você sabe que tem muitos olhares, a sua expectativa em cima daquilo que você produz, eu, pelo menos, me cobro muito mais, né? Me cobro muito mais pelo assertivo, né? Mas também não vivo nisso como uma paranoia, tá? Eu acho que isso não pode ser um princípio de vida ou isso não pode ser uma necessidade. Eu tento encarar normalmente, entendeu? Obviamente que eu sou também reflexo das pessoas que me tratam no sentido das exigências da qual ela me coloca para trabalhar, né? Das limitações, ou muitas vezes, das limitações ou não, né? Mas eu tento sempre, com muita humildade, seguir esse meu trabalho. E estamos aí. Se isso virou referência, se isso virou... Se eu percebo que isso está sendo replicado em outras situações que eu percebo, e fico até gratificado, fico até feliz nesse sentido, né? E aí também fico vendo as próprias outras releituras daquilo que eu fiz, eu acho isso interessante também, né? Então, não sei se consegui te responder, mas eu acho que... Conseguiu, claro. Claro, tá super claro. Me fala uma coisa, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, porque é o assunto da vez, embora seja um assunto quase clichê de todas as lives, e André e eu acho que fizemos 60 lives nessa quarentena, Sim. conversando sempre com os grandes profissionais, os grandes articuladores da Casa Brasileira, inclusive aqui nesse canal da Deca, né, desde Arthur Casas, a Márcio Kogan, enfim, a gente conversou com muita gente que tem muito o que dizer, e independente dos estamentos ou do posicionamento de mercado, quase todos são unânimes, né, em falar sobre as mudanças da casa, né? Essas mudanças não só a partir das emergências sanitárias, né, que estão aí vigentes, mas também a partir do convívio mais intenso das pessoas com as suas casas. E também, quase unânime, é a reclamação de que todo mundo está sentindo falta dessas zonas de descompressão, que quase que sempre, invariavelmente, tem a ver com jardim, tem a ver com janela maior, tem a ver com uma relação de proximidade com o exterior. Você acha que isso está mudando? Você tem sentido esse feedback de alguns clientes de você? Não no caso dos clientes que têm grandes jardins monumentais, mas também esse outro público que você atende, e você também já exercitou esse olhar recentemente na Casa Cor, né? Ao colaborar com pequenos espaços, trazendo grandes gestos paisagísticos para pequenos espaços. Vou citar aqui, por exemplo, recentemente do Marcelo Salum, né? Entre outros tantos que você fez. Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. Você vê essa mudança? Como é que o jardim passa a ser ainda mais fundamental nessa revisão da casa? Olha, o que eu acredito é essa situação qual a gente vive, que é completamente atípica, completamente inesperada do que a gente... de tudo que podia imaginar que poderia acontecer com a nossa vida, né? Essa falta, essa retirada nossa, da nossa possibilidade de ir e vir, né? Das escolhas, isso faz com que a gente sinta realmente muito de reflexão no momento,
tá? Agora, quanto isso vai passar, essa situação que a gente vive vai mudar a forma como a gente vai viver realmente, eu acredito que, na verdade, esse tipo de situações, pandemias, e não é, por exemplo, agora que a gente está vivendo, agora já teve outros casos, situações horrorosas de guerra, tal, onde o ser humano é colocado à beira do precipício, né? E ali ele é obrigado a ter que tomar atitudes. Infelizmente, essa analogia é muito relativa à forma que o ser humano em si, no geral, vive, infelizmente, porque a gente muitas vezes só toma atitude quando chega no colapso, né? Não é capaz de prever, não é capaz de criar ações para se evitar algo. Então, muitas vezes, tem que chegar ao limite da coisa para se tomar alguma atitude. Mas é que esse tipo de situação que a gente vive, ela serve para acelerar coisas que já estavam vindo, tá? Então, assim, rapidamente, né? No sentido, talvez, o que poderia ser mudado em alguns anos, diante dessa situação que a gente vive no momento, essa mudança se vê necessária agora, tá? Então, no que se tange às questões de casa, entendeu? Eu já havia vendo um processo disso tudo que você falou, da possibilidade, da necessidade do maior contato do homem com a natureza, do maior contato dessa arquitetura biofílica, vamos chamar assim, tá? Próxima do verde, né? Mas eu acho que com essa situação, isso se torna mais evidente, né? Hoje, com as pessoas presas em casa, torna mais evidente essa necessidade dessas áreas, como você falou, de escape, tá? Que é fundamental, né? Dentro da sua própria casa, não importa o tamanho, tá? Essa falta de possibilidade que a gente tem de ir para a área externa, de ir para a rua, entendeu? Faz com que a gente sinta essa sensação de ser preso. Quando a gente com a sensação de estar preso, a possibilidade de ter uma área na sua casa com mais abertura para a área externa, com mais contato com elementos naturais, né? Com o ar, com o céu, com planta, isso sem dúvida vai trazer mais conforto e uma sensação de melhor para passar todo esse momento que a gente está passando. Então, acho que isso, eu já via isso, já vi vendo isso acontecer antes da pandemia, tá? Mas acho que isso, sem dúvida, vai se tornar cada vez mais forte na arquitetura brasileira ou na arquitetura mundial. Tá? E esse exercício botânico para quem não tem espaço, né? Eu citei esse exemplo da Casa Cor justamente por causa disso. Você fez uma grande zona de área verde, num espaço indoor pequeno, né? Arranjado em vasos mesmo, né? Que dica que você dá para quem quer conviver mais e melhor com isso, de perto, né? Já que as plantas trazem esse oxigênio e essa sensação mesmo de reconexão com a natureza, né? Você acha que tem alguma espécie ou algum tipo de arranjo que você acha que funcione bem para quem não tem espaço? O importante assim, eu acredito que verde cabe em qualquer lugar, tá? Não é questão de espaço que vai fazer você não ter o seu jardim, tá? E seu jardim pode ser realmente um vaso ou um cantinho ali para se ter vaso. Você não necessariamente precisa ter uma grande área, tá? Mas eu acho que a responsabilidade de poder cuidar de um ser vivo, que é uma planta, tá? E isso eu acho que é uma delícia. Tá? Isso é tão bacana. Então me dói um pouco muito quando alguém me pede jardim, por exemplo, onde fala, olha, eu não tenho tempo para cuidar do jardim, eu não tenho tempo para... Bom, é uma pena, porque justamente esse momento que a gente está vivendo, eu acho que é tão prazeroso você poder se dedicar a alguma coisa, né? Alguma planta, por exemplo, né? Porque
colocar para ela nutrientes ou dar condições de melhorias para que ela sobreviva, floresça mais. Eu acho que é uma responsabilidade deliciosa, uma coisa com a qual a gente aprende muito. Então, o fato de ter jardim, né, ou ter um vaso que seja uma coisa menor, eu acho que é uma questão até de quase autismo, né? De altruísmo e, na verdade, até de autodisciplina em ser cuidadoso, em cuidar, em poder dedicar a coisas, às outras coisas. Acho que esse momento que a gente está vivendo pode ser uma grande lição para tudo isso, para poder ter apreço, né, das pequenas coisas, desde dar a rega, de encher uma canequinha de água e ir lá alimentar a sua planta. Eu acho que isso traz um bem maior, gigantesco. Eu lembro quando eu estava estressado no meu escritório com trabalho, muita coisa acumulada, eu descarregava energia, subindo em cima do telhado com a mangueira e fazendo chover em cima do meu jardim. Aqueles minutos que eu fazia isso, né? Aqueles minutos era um momento meu, é quase uma meditação, tá? E era uma coisa prazerosa, que me sobrava tempo para pensar em outras coisas, né? Então, o fato de ter verde em casa traz essas outras situações de melhorias espirituais até, né? Vamos dizer mais até, né, psicológicas até. Então, acho fundamental e essencial que a pessoa tenha essa preocupação. Com relação a dicas que você me perguntou, aí é muito complicado, eu não gosto de dar dica, porque você tem que analisar uma série de outros fatores, né, de questões técnicas, insolação, vento, espaços, etc. Entendeu? Mas é importante, quando escolher, que planta será para ser colocado no seu cantinho, na sala, ou na sua varanda, analisar e perguntar esses fatores mais técnicos. Questões de insolação, questões de vento, questão que porte que essa planta vai adquirir, se é uma planta que aguenta em vaso ou não, se ela é plantada na terra, num pequeno espaço, dá mais cuidado, pode virar um monstro no seu jardim. Ou estourar uma floreira, como aconteceu com o André, né? Você lembra dessa história, né? Ele plantou Como é que foi? Eu plantei uma... Sabe, Hanna, que eu plantei uma ravenala numa floreira. E aí a ravenala, ela atingiu 8 metros e a floreira foi abaixo. Foi crescendo. Então, tem que ter esses cuidados, entendeu? Que é fundamental para ter essa planta. Maravilha. Alex Hanazaki, um prazer imenso ter conversado com você. A gente ficaria aqui falando contigo até nossa jabuticabeira brotar de novo. Enfim, porque é sempre uma conversa muito produtiva, com ótimas ideias e ótimos compartilhamentos, né? Você é um cara muito generoso também na fala, né? Além de oferecer todas essas coisas maravilhosas que você ergue por meio dos seus projetos, você também compartilha isso muito e é sempre muito interessante. Então, em nome dos Econautas e em nome principalmente da Deca, a nossa grande anfitriã, a gente quer agradecer muito, deixando aqui essa imagem que entrou para os anais da história da Casa Cor e da arquitetura do Brasil, o Espaço Deca pelo Alex Hanazaki em 2017, projeto brilhante em que ele converteu torneira e louça em fonte e converteu também chuveiro em cascata, entre outros tantos quitais bacanas. E essa live vai ficar aqui no formato IGTV para você conferir desde o começo. Voltem lá, porque é sempre muito legal ouvir o que o Alex Hanazaki tem a dizer, né, André? Total, Hanna. Queria te agradecer por compartilhar tanta sabedoria e por ser tão generoso em tudo que você faz, sobretudo nos seus projetos. Sou seu fã, somos seus fãs. Muitos. Assim como toda essa galera que está aqui. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pela iniciativa feita, que vocês estão fazendo. Parabéns à Deca. Obrigado, Deca, por esse convite. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, realmente poder ocupar a cabeça, ouvir e poder, mesmo que virtualmente, né? Eu acho isso essencial para a gente passar por esse momento tão complicado. E quanto mais a gente encher nossa mente com coisas que evoluem, com coisas que acrescentem, que alimentem a nossa mente, nossa alma, é fundamental. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns para vocês. Obrigado a galera aí toda aí que está assistindo. Gente bacana e amigos. Fico bastante feliz.
Obrigado, gente. Um prazer imenso. Fiquem de olho no Diário Deca e quarta-feira aqui mais novidades aqui no Boas Conexões. Beijo. Exatamente. Lembrem-se, um dia de cada vez, mas todo dia aqui no Insta da Deca, um novo conteúdo para vocês. Acompanhem porque amanhã vai ter novidade também no feed. Obrigado, Hanna. Cuide-se, a gente está morrendo de saudade.